Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? A nossa convidada de hoje é uma pessoa que tem a missão de florear histórias e vidas. Literalmente. Quem tá com a gente aqui hoje nessa carona é a Mirelle de Moraes, fundadora e CEO da Verbena Flores, uma floricultura que atende o luxo no eixo Rio-São Paulo. Para abrir a empresa, ela largou um emprego num banco, decisão que foi mega criticada por gente que ela conhece. Entre os absurdos que ela teve que ouvir foi: tão inteligente, vai criar uma empresa de flores, vai acabar com a carreira assim? Pois é. Hoje, ela pode responder que tem clientes como grifes internacionalmente conhecidas, Valentino e Dior, além do Shopping Cidade Jardim, e que em breve vai expandir para mais lugares do país. Ela abriu recentemente uma franquia em Belém do Pará. O que começou apenas com lojas físicas, cresceu para o online e expandiu para o WhatsApp, onde eles são muito fortes no fechamento de pedidos. A Verbena, diferente de outras floriculturas, não faz festas, eventos ou decoração de casas. O foco é em dar presentes da maneira perfeita e eu digo que eles conseguem, viu? Apertem os cintos que a estrada da Mirelle já começou. Mirelle, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, Thaís. Muito orgulho de participar aqui do seu canal. E vocês vão notar que hoje estamos com flores no estúdio. Flores Verbena, que é da marca da Mirelle. Uma das marcas dela, a outra é Hermética, que eu já falei na abertura. Mas olha, Mirelle, vamos lá. Não quero soar uma tia, tá? Não quero ser a tiazona do rolê. Mas assim, a Verbena existe há 12 anos e você parece tão jovem, tão jovem. É uma marca assim que eu conheço, acompanho há tanto tempo. Como que foi o começo da Verbena? Quantos anos você tinha? Eu tinha 25, então eu era muito nova, mas eu já tinha trabalhado em muitos lugares. Eu me formei com 22 anos e aí com 25 anos eu já estava trabalhando num banco. Eu recebi o convite para começar a Verbena junto com a minha ex-sócia que estava começando naquela época. E daí ela chegou para você já com a ideia montada, você gostava de flores, como que foi? Foi uma oportunidade? É engraçado, né? Que quando eu conto a minha história, as pessoas sempre acham que eu vou falar, eu cresci no meio do campo, uhum, cheio de flores. Não, nada disso. Eu não sabia nada sobre flores. Tá. E eu nem conhecia a minha ex-sócia. Na verdade, eu tinha me formado na GV há alguns anos, eu estava trabalhando no mercado financeiro, então eu trabalhava no Citibank na época, e eu sempre tive esse sonho, depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso, sobre empreender. Mas eu não sabia como, né? Não sabia com quem eu tinha que falar, como é que seria. E na época eu segui o conselho do meu namorado na época, que hoje é meu marido, e ele falou: vai conversar com pessoas que estão empreendendo, ou que estão começando, ou que já passaram por essa jornada empreendedora. Uhum. E uma dessas pessoas era minha antiga sócia, que estava começando naquele momento o que seria a Verbena. Ela me falou sobre o projeto e aí a gente fez um estudo. Eu vi que não existia, a gente percebeu que não existia no mercado nenhum e-commerce de flores do padrão Verbena. Então, o que existia ainda era muito limitado. E foi por isso que a gente decidiu embarcar nessa história. Mas assim, começou você querendo fazer medicina. Exatamente. Não, gente, medicina tem que ser muito estudiosa. Minha irmã faz medicina, então eu vejo que é uma coisa que ela sabia desde pequena. Total. Desde que ela se entende por gente, total. Ela fala: quero ser médica. E você, de repente, mudou para administração contra a vontade dos seus pais. Exatamente. Sem o apoio deles para que... assim, e pai, nessa hora... tem muita influência, né? Muita. Porque eles acabam direcionando a gente, eles já têm estrutura, já sabem do mercado. E eu fiz administração por não saber o que eu queria. Aham. Você parece que sempre soube, né?
Então, eu sou de Goiás, né? Eu cresci numa cidade super pequena de Goiás. E eu cresci... De 50 mil de habitantes, 50 mil né? habitantes. Chama Inhumas, perto de Goiânia. Depois eu me mudei para Goiânia para fazer o colegial e para terminar o ensino fundamental. E eu sempre vi na minha família 3 profissões. Ou você é médico, ou você é engenheiro, ou você é advogado. Então, o meu universo era limitado a essas 3 coisas. E um dia eu li um livro que se chamava O Segredo de Luísa, que é um livro que eu sempre recomendo, que é um livro de uma menina que começou uma empresa de goiabadas em Minas Gerais. E é uma... Jura? Nunca li. Vou deixar o link no descritivo do podcast. Porque é muito legal. E eu conversei com um amigo da faculdade que ia prestar GV. Eu não sabia nem o que era GV. Eu nunca tinha escutado falar na faculdade e tudo mais. E ele falou, nossa, eu tô indo prestar uma faculdade que é super focada em administração, em novos negócios, em empreender, em trabalhar no mercado, enfim. Eu falei, nossa, que legal. E durante aquela conversa, eu tive uma coisa... Eu sempre me escuto muito. Óbvio que quando você é mais nova, você não dá tanta força para aquilo que você está escutando. Mas a sua intuição. Eu senti dentro de mim, eu me vi numa fábrica. Talvez eu estava também influenciada pelo livro porque eu tinha terminado de ler, mas que eu amei. E eu falei, acho que eu quero prestar isso. Quando eu contei pra minha família, óbvio, eles não queriam que eu saísse de Goiânia, né? Eles queriam que eu fizesse medicina lá e ficasse com a minha família toda lá, a gente é super unidos. E aí eu falei, acho que eu quero fazer GV. Meu pai falou, mas você nunca estudou matemática direito, você não vai passar. Eu falei, acho que todas as vezes que alguém me falou alguma vez, você não vai conseguir isso, eu acho que isso é sempre um gatilho pra falar, não, eu acho que eu consigo, eu vou estudar. É isso, o impossível, aí... o lema do podcast é o impossível é uma questão de ponto de vista. Exatamente, eu super concordo. Não, porque é muito curioso, as pessoas, elas não falam pra nos boicotar. Elas falam para nos proteger. Exatamente. Então, quando seu pai chega e fala assim, você nunca estudou matemática, o que ele tá pensando é, meu Deus, eu quero o melhor para minha filha. Exatamente. O melhor para minha filha, de repente, é para uma área de humanas. Então, a pessoa faz na melhor das intenções. Total, com certeza. Só que às vezes acaba nos limitando a algumas possibilidades, né? Tipo, fica aqui nesse quadrado que é mais seguro, né? Exatamente. Não, eu tenho essa noção também. E o que eu falo muito aqui no podcast... é que, assim, vai gerar um desconforto quando a gente for fazer uma mudança. Total. As pessoas ao nosso redor vão estranhar. Exatamente. Mas passado o desconforto, todo mundo admira. Todo mundo admira a coragem, admira, sabe, a iniciativa. Ninguém faz diferente até alguém fazer, né? Exatamente. Né, Mirelle? É muito... Isso mexe muito comigo, eu também me escuto bastante e eu trago essas questões assim aqui no podcast. Às vezes as pessoas falam, mas intuição é uma coisa muito mística. Eu falo, gente, não é, é seu instinto. Você sabe que é pra lá ou não é. Exatamente. Eu imagino que não tenha sido fácil você aceitar passar numa faculdade onde você, talvez ninguém falasse pra você, você vai conseguir. Porque era em São Paulo, uma cidade grande, né? Exatamente. Como que foi esse momento? Eu vim pra cá, quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos. A gente eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo. Então eu lembro que a minha mãe e meu pai vieram, a minha mãe chorava. Tadinha. Ela falava, mas minha filha, é isso que você quer? A gente vai te apoiar, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Eu entrei na faculdade, eu quero muito entender como vai ser esse novo universo que está se abrindo aqui em São Paulo. Enfim, então eu entrei na faculdade, eu me apaixonei pela energia de São Paulo. Eu não conhecia, eu tinha finais de semana, eu lembro muito bem disso, que eu chegava da GV, tipo, numa sexta, e eu só saía do apartamento no domingo. Que logo no começo você não conhece muitas pessoas, ainda você não fez tantos amigos. Então eu passava o final de semana inteiro dentro de casa, porque eu não conhecia outras pessoas. Até, óbvio, né, eu começar a fazer as minhas amigas, que até hoje são minhas grandes amigas da vida, até você criar a sua vida, mas o começo é muito difícil. Que conselho você daria quando ninguém acredita em você? Que conselho você daria para essa pessoa seguir em frente? Eu acho que você tem que acreditar em você. As pessoas podem não acreditar, mas se você tem uma força dentro de você e você sabe para onde você quer ir, ou onde você quer chegar, ou pelo menos perto de onde você quer ir, eu acho que você tem que ir. Acho não, você tem que ir.
Até você se formar, você ficou no mercado financeiro. Exatamente. Você ficou durante 7 anos, como eu já falei na abertura, você ficou no mercado financeiro, sim, trabalhando em private equity. Exatamente. E quando você começou a Verbena, eu acho muito legal a gente falar que você varria o chão, tudo, que você ia pra praça, até hoje, vender flores, que você ia pra praça. Me conta como que foi esse começo? Bom, o começo é sair do mercado financeiro. Acho que quando você trabalha numa posição, num banco, nesses bancos de investimento, você tem luxos de restaurantes, claro, e de reuniões com clientes, e viagens, enfim. Então, quando eu pedi demissão no banco, muitas pessoas me falaram, nossa, mas você vai sair, você vai deixar tudo isso e você vai abrir uma floricultura, porque quando você fala flores, as pessoas não sempre te colocam, acham que você tá aqui na banca, né, abrindo. Ali na lojinha, na lojinha do bairro. Não pensa que você tá querendo criar um business disso, né, um negócio grande disso. Então eu sofri muito preconceito de pessoas da minha família de falarem, nossa, mas você tem certeza que você quer fazer esse movimento? Mas você vai abrir mão da sua carreira? Então aí foi o primeiro preconceito. O primeiro preconceito de que flor não é carreira. Exatamente. Ou de que qualquer assunto feminino, quando você vai vender joia, você vai fazer qualquer outra coisa, não é uma carreira importante. Enough. Né? Exatamente, não é o suficiente. É muito curioso você trazer isso, porque as mulheres passam muito por isso. Existe uma idealização das profissões masculinas. Exatamente. E uma desvalorização das profissões femininas. Só que, gente, a gente vê assim, mulheres construindo impérios. Aqui eu trago para vocês provas por A mais B de mulheres que são furacões, que às vezes ganham 10 vezes mais que os maridos, entendeu? Exatamente. E no começo não eram levadas a sério. É impressionante. Só que depois de 1 ano, vocês já participaram da primeira concorrência do mercado de luxo, que foi a Dior. Exatamente. Como foi participar dessa concorrência? Olha, a história da Dior foi muito... até hoje eu sempre lembro dela, porque eles chamaram a gente, chamaram vários floristas, a gente não imaginou que nós seríamos os escolhidos, porque tinham floristas muito mais importantes, né? Outras empresas muito mais importantes que a gente. Mas aconteceu uma coisa, era durante o carnaval. E eu tava tocando essa concorrência e todos os dias, durante o carnaval, durante o feriado, porque eles estavam inaugurando a loja deles no Cidade Jardim, eu ia lá e levava um arranjo, igual eu trouxe aqui. Esse é o arranjo pra vocês verem. Eles pegavam o arranjo, eles falavam, amassavam, que horrível, tão horrível. Mentira. Isso. Verdade. Óbvio, né? Do jeito francês de ser. Não é o estilo que a gente gosta, não é o estilo... E óbvio, quando eu olho hoje pra trás os nossos primeiros arranjos, eu também não gosto, né? Então... eu teria até vergonha hoje de levar, mas isso faz parte da nossa história, né? Claro. Eles amassavam, mas eu falava, fica tranquilo. Eu falava pro francês, a gente vai fazer um arranjo que você vai gostar, nem que eu tenha que vir aqui 100 vezes. E era durante o carnaval. Era eu e meu marido, a gente ficou em São Paulo, a gente não viajou só pra ficar levando testes pros franceses aprovarem. Até que um momento eles falaram, amamos, é assim que a gente gosta. E aí começou, né? A gente começou como a empresa de flores da Dior e a gente tá lá até hoje. São nossos grandes clientes e eles nos ensinam muito, porque... E você não levava pro pessoal? Imagina. Eu tenho muito isso, eu acho que você não gostar do meu produto não quer dizer que você não gosta de mim, mas você não gostar me dá forças e me dá uma vontade de querer fazer um produto melhor para te agradar. Eu tenho muito esse foco no cliente, eu sempre penso no que o cliente está me dando de feedback, quer dizer que eu tenho que melhorar, e não o cliente, né? O problema está no meu produto. E como funcionam concorrências de marcas grandes como a Dior, por exemplo? Você fica sabendo da concorrência, a loja vai abrir no Brasil, daí você já entra em contato. Como funciona essa iniciativa? Normalmente as marcas vêm até a gente. Tá. Então, uma marca traz para outra, que vai indicando a outra. Então, a Dior indicou outras inúmeras marcas que vieram até nós. Uma coisa que a gente trouxe para a Verbena, eu acho que eu ter trabalhado em muitos outros lugares foi muito importante, porque a gente trouxe para dentro do negócio um negócio que não é uma florista ou um florista fazendo, é um business. Então, a gente tem um back-office, uma área financeira muito estruturada, uma área administrativa muito estruturada, porque essas marcas pedem.
Ou seja, primeiro é uma reunião, que você sempre faz, uma reunião em inglês, eles chamando um guideline internacional. Todas as grandes marcas têm um guide internacional. Sabe o que é? É um guia. O guide é o guia manual. É o manual de como tem que ser tudo que é feito dentro das lojas, que é um grande aprendizado. Essas marcas, elas falam até onde tem que estar o arranjo de flor na mesa. Se ele tem que ficar no meio ou se ele tem que ficar no canto. Tá. Então, e além disso, qual flor pode ser usada, qual cor, qual vaso. Cada marca tem um estilo de vaso específico. Tá. Enfim, depois que você tem o guide, você cria os testes para eles. E aí você manda para eles verem. Então, normalmente tem alguém aqui no Brasil que toca o teste, mas quem dá a palavra final sempre é algum internacional. Sempre alguém de marketing da loja, ou que faz o VR, né, o VM, o Visual Merchandising. Acho que é VM da loja. Então, é sempre alguém de fora que aprova. E aí, uma vez que eles definem qual é o arranjo, a gente segue aquele guide pelo ano. Normalmente, essas marcas trocam de coleção todo ano. O estilo de presente, ou o estilo da decoração da loja. Ou, às vezes, por temporada. Então, temporada de inverno, temporada de verão, temporada de primavera. Aí, troca o estilo da flor. Ou seja, não existe se acomodar. Imagina, não existe. Tem um livro, não sei se você já leu, do Outliers, do Malcolm Gladwell, que às vezes ele fala que o ser humano às vezes encontra desculpas para o sucesso do outro. Ele, aquela pessoa tem sucesso porque ou ela nasceu uma herdeira, ou porque ela é inteligente. Não existe mágica. Eu moro no Vale do Silício e eu percebo isso, não existe mágica. Essas marcas, existe muito trabalho. O livro fala, são 10 mil horas no mínimo de trabalho para você chegar num nível bom de um bom serviço ou de um bom trabalho. Então, todo ano a gente tem que tentar fazer melhor, para ele não trocar de fornecedor. Para ele não trocar. Exatamente. E bom, você entrou, vocês conseguiram essas concorrências, vocês começaram a atender marcas grandes, e aí você recebeu uma das piores notícias da sua vida, que você queria muito ser mãe, e você foi informada que você não poderia ter filhos. Exatamente. Foi um momento que foi, eu imagino, um divisor de águas na sua vida, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu sempre quis fazer planos, até os 30 anos eu quero ter tido um filho, com 35 eu quero ter feito isso. Eu acho que eu ter essa notícia, eu tinha muitos miomas no meu útero, de que eu não poderia ter, foi uma coisa de, minha filha, você não está no comando, né? Deus está no comando, existe uma coisa muito maior do que a sua vontade. Então, eu acho que isso me trouxe muito para, eu posso fazer meus planos, mas pode ser que eles não aconteçam. Sim. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que a gravidez e o fato de achar que eu não podia ter, me trouxe muito mais fé e me trouxe muito mais down to earth, né? Pra terra. Pra terra. Bom, spoiler, gente. Ela conseguiu ter, hoje ela tem 2 filhas. Mas foi um momento que eu imagino que deve ter mexido muito com o seu emocional. E daí, junto com a sua maternidade, veio a transferência do seu marido para os Estados Unidos. Exatamente. E você tocando uma empresa de sucesso, porque já era uma empresa de sucesso aqui no Brasil. Em nenhum momento passou pela sua cabeça fechar, vender? Sim. Eu acho que esse período, né, que eu saí do negócio, eu pensei em vender a minha participação por 3 anos, porque quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu nunca tive esse sonho de quero morar nos Estados Unidos, quero muito morar fora, porque eu conheço muitas amigas e pessoas que têm esse sonho. Eu nunca tive. Então, para mim, abandonar a verbena, né, deixar a empresa aqui, um sonho que a gente tinha, e me mudar para lá, um lugar que eu não conhecia ninguém, que a gente ia começar uma nova vida por conta do trabalho dele, foi um momento difícil. Mas que hoje eu penso, que bom que eu passei por isso, porque depois a gente pode até falar sobre isso, me trouxe tantos aprendizados. Mas sim, quando eu fui, a minha decisão era, vou vender a verbena para minha sócia. E a gente passou anos conversando sobre esse processo de venda, porque eu saí completamente da operação, no período que eu me mudei, que eu tive filha, durante 2 anos, mais ou menos. E daí, bom, assim, primeiro, vamos lá, quais foram os maiores aprendizados, você acha, nesse período? Eu acho que me afastar, né? Eu estava longe de São Paulo, longe dos padrões, né, que as pessoas impõem pra gente aqui. Eu acho que lá eu percebi quem eu era mesmo. Então, lá eu percebi como eu gostava de trabalhar com algumas coisas e
como isso é o que eu amo. Eu sempre penso que onde você investe o seu tempo, lá tá o que você gosta de fazer. Com certeza. Eu passo horas pesquisando flor, eu passo horas pesquisando referência de novos produtos, de novas embalagens, de novas caixas. E eu sempre fiz isso. O tempo que eu tava lá, eu nem tava trabalhando na Verbena, mas eu continuo fazendo isso. Então, era uma coisa que eu até eu pensei em montar lá nos Estados Unidos, caso não tivesse acontecido essa situação da minha sócia vender a participação dela pra mim, e de repente eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Mas eu acho que os Estados Unidos me trouxe essa segurança de quem eu era e do que eu amava, sem ter vergonha disso. Ao mesmo tempo, ele me trouxe, eu aprendi muito como o mercado americano cuida dos seus clientes. Nos Estados Unidos, o cliente é Deus. Então, quando você vai viajar, você não quer um produto, você vai lá, devolve, você troca. Ninguém questiona. Aqui no Brasil, você compra um sapato que você nem pisou, você vai na loja, você tem vergonha, você fala, será que ela vai achar que eu usei? Exatamente. Ai, meu Deus, ela vai me perguntar por que eu quero trocar? Ou seja, o cliente aqui não é um protagonista. E quando eu vi isso lá, quando eu vivi isso lá, até de marcas que às vezes erravam comigo, mas a forma como elas lidavam com o erro era algo tão incrível que eu pensava, gente, a gente tá fazendo tudo errado. A gente tá fazendo tudo errado. A gente tem que dar um passo para trás e recomeçar esse novo jeito de pensar um negócio, de como tratar o cliente. Então, com certeza, essas foram as duas coisas que eu mais aprendi nesse tempo lá. Reviravolta na novela Verbena, a sócia resolve vender. Exatamente. Então, estamos falando aqui de Mirelle vender a parte dela. Existia esse plano, existia essa expectativa do tipo, vou me mudar para os Estados Unidos, vou ficar lá na minha, vou ficar no meu cantinho. De repente, tcharam! A sócia resolve vender. E aí? Não. Você aqui, milhares de quilômetros de distância. Exatamente. Aí todo mundo me falou. O meu marido super me apoiou, porque eu acho que eu já tava 2 anos nos Estados Unidos e eu não consigo ficar parada. Eu sou uma pessoa que não consigo nunca não trabalhar. Eu amo trabalhar e pôr a mão na massa. E ele falou, que legal, mas só ele. Todo mundo falou, isso vai dar errado. Minha mãe falou, meu pai falou, mas como que você vai administrar uma empresa à distância? Isso vai dar errado, não existe. Não existe ninguém à distância para cuidar de um negócio que dê certo. Enfim, então eu escutei milhares de isso não vai dar certo. Mas... Amo essas histórias, porque daí, reviravolta, temos 2 empresas hoje. Aí eu acho que esse não foi a gasolina que eu precisava. Você gosta disso, né? Já percebi que você gosta de ser desacreditada. Exatamente. Eu acho que o não foi uma gasolina na minha vida. Eu já tinha as minhas 2 filhas. E eu falo que nesse momento eu sinto que eu renasci. Eu falo que a Verbena, nesse momento, se tornou a minha 3ª filha. Porque eu tinha que fazer isso dar certo. Então, eu peguei um limão. Nesse momento, financeiramente, não estávamos tão bem. Então, a empresa tinha muitos desafios pela frente. Então, a gente reconstruiu a Verbena. Então, foi um total rebrand. E, ao mesmo tempo, sem muito investimento. Porque era assim, todo mundo me falou, não, isso não vai dar certo. Então eu pensei, gente, eu tenho que fazer isso dar certo por mim mesma. Então eu fiz todo o site da Verbena. Eu acho que a gente fez até muito tarde. Eu fiz um curso nos Estados Unidos para desenvolver sites, porque eu falei, eu quero ter a melhor plataforma que existir. Fiz um curso nessa plataforma, que é uma plataforma americana, e eu fiz o site do zero. Mentira! Verdade. Até hoje, todo o site da Verbena e o site da Hermética são todos feitos por mim. A gente não tem um desenvolvedor do site. Tô chocada. Verdade. Então eu fiz um curso, falei, a gente precisa ter um site muito bom. Aí a gente refez todos os produtos. Então tudo que existiam de produtos antigos, a gente jogou fora. Vamos recomeçar os produtos. Então a gente fez muita pesquisa. Foram meses e meses de pesquisas do que a gente queria para a nova Verbena. Então, qual era o presente, quais eram os arranjos, quais eram as flores, o que a gente queria transmitir através da marca. Então a gente mudou o logo, a gente mudou todos os produtos, a gente refotografou, fiz um novo site. Nisso a gente fechou a loja do Cidade Jardim, porque eu acho que nessa época, o que a gente percebeu? Tinha que ser online, tinha que ser uma outra experiência, porque flor é um produto que é muito fresco. Então, eu sempre falo que flor é igual uma padaria. Se você vai na loja, tem muitos bolos lá. O bolo, ele não é o mesmo bolo, ele não tem o mesmo frescor se ele acabou de ser feito e te entregaram, certo? Do que o bolo que está exposto. Então, a gente queria essa experiência, eu queria muito essa experiência de trazer o que tem de mais fresco para o cliente. Nisso, a gente também acabou com os contratos do Ceasa,
Fomos direto em Olambra, a gente fez contrato direto com as fazendas. Então, hoje existem fazendas que só plantam para verbena. Com isso, a gente garante a flor muito mais fresca para o nosso cliente, para ela durar muito mais tempo na sua casa também. Enfim, foram muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tô amando, não, eu tô amando, eu amo essas histórias. E você incentiva os produtores locais. Super. Durante a pandemia, isso vários fazendas já contaram e a gente sabe disso. Durante a pandemia, a verbena foi uma das poucas empresas que a gente não diminuiu nenhum contrato com as fazendas, porque os casamentos acabaram, né? São Paulo é uma cidade, o Brasil é um país onde as pessoas usam muitas flores em casamento, eu acho que é um dos maiores do mundo. Atrás só Índia, Ásia, Dubai, enfim. Nos Estados Unidos não se usa tanta flor em casamento igual a gente usa. Então, as fazendas sofreram muito com a pandemia. E a gente, em nenhum momento, a gente diminuiu nenhum contrato. Ao contrário, a gente chegou a aumentar contratos com eles. Você cresceu, depois que você assumiu como CEO, em 1000%. Hoje até um pouquinho mais que 1000%. Exatamente. Hoje até mais que 1000%. O que você acha, assim... Quais segredos, o que você fez de diferente que os empreendedores podem fazer nos seus negócios também para crescer 1000%? Eu acho que você tem que eu acho que o grande segredo para a vida de qualquer empreendedor, a gente tem que ser resiliente. Concordo. Existem dias muito bons, mas existem dias muito ruins, muito difíceis, muito complexos, né, com milhares de problemas acontecendo. Você não desistir, porque é sempre um dia depois do outro. Hoje tá um dia horrível, mas amanhã pode ser um dia incrível e outra coisa pode acontecer. A gente sempre fala, empreender é uma montanha-russa, né? Vai ter momentos que você tá lá em cima e vai ter momentos que você tá lá embaixo. Então eu acho que a gente foi muito resiliente e a gente trabalhou muito. Eu trabalho muito, eu tenho um time que trabalha muito e você ter muita disciplina. Ainda mais eu morando fora, né? Eu não tenho assim, num super fuso horário, vamos combinar. Às vezes são 6 horas de fuso. São 6 horas. Agora no verão, 5 horas a 4 horas. Como você faz? Acordo muito cedo. Mas muito cedo, que horas? Depende do dia. Então, já tiveram dias que eu acordei 2 da manhã. Quando a gente tava a 6 horas de diferença, por exemplo, que é mais no inverno, e a gente tem ou uma sessão de fotos, todas as fotos que a gente faz pra verbena, eu acompanho todas. Nenhuma foto é liberada sem eu ver a foto e falar, vamos mudar o laço. Porque eu consigo ver, olha, o laço tá torto, o laço não tá, a flor tá manchada ou a flor não tá. Então, tudo isso, todas as sessões de fotos, porque depois da pandemia eu não conseguia vir pro Brasil, aconteceu isso. Durante a pandemia eu fiquei presa nos Estados Unidos. Nossa. Então, a gente cresceu tudo isso eu estando longe. Então, a minha demanda online, de ficar 100% online por conta da empresa, aumentou muito mais. Antes eu tava mais aqui no Brasil. Qual é o desafio de tocar uma empresa 100% à distância? Você tem muita disciplina. Eu acho que não é porque eu estou longe que eu não estou trabalhando. Então eu tenho uma rotina muito presente na minha vida. Eu acordo todos os dias naquele horário, eu conecto com a verbena, a gente fala pro FaceTime, faço o Instagram, a gente vê as fotos, eu acompanho todos os grupos. Então a gente tem grupos de entregas de todos os motoristas, né? A gente tem um grupo de mais de 30 pessoas que fazem entregas para verbena. Então, cada entrega que é feita, eles põem a foto da entrega. Eu acompanho todas, vejo todas as entregas, vejo todos os produtos que estão sendo feitos. Então, eu tento estar o mais presente possível, tanto na verbena São Paulo, quanto na verbena Rio, quanto na Hermética, através da tecnologia. Vocês estão com a verbena Belém? Verbena Belém é uma franquia. Uma franquia. Exatamente, tá. Mas estamos. É uma franquia que a gente tem uma franqueadora lá que se chama Raíssa, que toca o negócio. Tá. Não, porque eu sei que vocês querem crescer pro Brasil inteiro, né? Começou agora com Belém. Começou com Belém e depois a gente abriu o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já tem 2 anos. Mas Rio de Janeiro é de vocês, porque nossa, tem site, exatamente, né? Eu vi que o site de vocês Exato, entrega para São Paulo e Rio. E daí lá, por exemplo, é o mesmo Instagram? É o mesmo Instagram. Tudo é a mesma coisa, é o mesmo site, é o mesmo Instagram. É o mesmo time. O time que está na Verbena Rio veio de São Paulo. Então, a Thaísa, que é a nossa diretora Rio, que é uma menina que eu me inspiro e eu adoro, ela começou na Verbena como estagiária. Então, ela era estagiária, depois ela fez um trainee na empresa. Ela passou por todas as áreas, até que um dia eu falei, Thaísa, vamos embora pro Rio de Janeiro. Você vai morar lá no Rio. Aí no começo ela tava meio assim, até que ela falou, tô pronta, vamos embora. E aí a gente abriu o escritório. Legal. Lá. Quer dizer que você acredita nos talentos que você constrói, muito, né? Muito. Eu tenho muito orgulho do meu time. Eu acho que, como eu estou longe, a gente tem um estilo de liderança na Verbena, onde eu sempre falo, você é a dona do negócio, o que você acha? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito, muito nos Estados Unidos. Então,
qualquer startup americana, os funcionários têm participação, os funcionários têm ação do negócio. Então, a gente colocou isso dentro da verbena. Então, da pessoa, dela se sentir dono, dela ter participação nos lucros, dela fazer parte daquilo, para ela também estar inspirada a crescer o negócio. Que máximo, eu não sabia disso. A gente faz isso com todo o time de liderança da empresa. Nossa, e para quem não acredita no trabalho remoto, o que você falaria? Eu acho que a tecnologia veio para ajudar, né? Eu sempre falo, que bom que o Mark Zuckerberg criou Instagram, WhatsApp, FaceTime, né? Tudo isso é incrível, porque isso te deixa mais próximo. E outra coisa, eu sempre penso, gente, como é que uma rede de farmácia cresceu para o Brasil? Não era o dono da primeira farmácia que foi a todas as cidades e estava lá o tempo inteiro. Então você tem que criar ferramentas, processos, sistemas que te ajudem a administrar e a cuidar do negócio à distância. Uhum. A verbena, ela fala com o público AAA. Ela atende uma fatia pequena do mercado. Aí você lançou a Hermética. A Hermética, o público é mais geração Z ou eu tô errada? Tem muita geração Z, mas também tem muitas pessoas que têm um estilo de vida mais descolado, mais cool, mais moderno, mais fun. Então ela é uma marca ela é uma marca que é carbon neutral, é a primeira marca de flores no Brasil a ser carbon neutral. Então, o que é carbon neutral? Todas as pegadas, quando você faz uma entrega de carro, ou quando qualquer tipo de ação que você tem, que você impacta o meio ambiente, você está colocando carbono na atmosfera. Por exemplo, uma entrega de carro, o carro solta carbono. Então, você ser carbon neutral é você recomprar os carbonos que você emite. Então, a gente tem um sistema que a gente mede por meio de cada venda qual é o gasto de carbono, qual é o nosso footprint, que eles chamam, a sua pegada de carbono que você deixa na atmosfera. E aí você recompra esses créditos. Então, a gente fez isso com uma empresa canadense e essa empresa calcula o nosso crédito de carbono e a gente recompra para devolver para a atmosfera tudo aquilo que a gente emite. Então, assim, vocês estão vendo na foto que a Hermética, ela é uma empresa, assim, as flores vêm em caixa, ela vem embrulhada num papel que parece aquele papel de jornal. Não é, tá, gente? Mas parece, então é um papel todo personalizado. Você recebe as flores mais frescas. Elas saem de Olambra à noite, elas chegam na sua casa no dia seguinte, até mais ou menos umas 10 horas da manhã. E são as flores mais frescas do que você pode receber. Se você comprasse na floricultura do seu bairro, ela não seria tão fresca. Ela não seria tão fresca. Exatamente. Então, assim, é só para vocês terem uma ideia da cadeia que foi construída, do que é a Hermética, né? Exatamente. Tô explicando certo? Perfeito. Eu acho que é a nossa forma de chegar, porque por meio do produto verbena, é muito difícil você mandar isso para uma outra capital ou para uma outra cidade pelos correios. Então a Hermética foi a nossa forma de poder chegar em mais cidades. A gente tem muito esse pedido, eu quero ter verbena na minha cidade, eu quero ter as flores de vocês na minha cidade. Então é uma forma da gente chegar em outras cidades por meio de flores lindas, frescas, e é um presente, mais do que flores, é um presente. Sim. Então é uma forma de você presentear com alegria. Quando você recebe uma Hermética, você fala, gente, que coisa linda, que colorido. Você faz o dia da pessoa. Você faz o dia da pessoa. E que as identidades são muito diferentes. Muito diferentes. Então, por exemplo, eu acho que a verbena fala comigo, a Hermética falaria com a minha filha adolescente. Eu não tenho filhas adolescentes ainda, mas eu acho que é mais essa pegada divertida, assim, Exatamente, né? É isso mesmo. E o plantio é feito todo são fazendas específicas que trabalham só para vocês? São fazendas que plantam pra gente. Elas não são nossas, elas são nossas parceiras, mas elas plantam pra gente. Exatamente. E vocês nunca tiveram interesse em ter aporte de investidor? Nunca foram buscar? É tudo capital próprio? Por enquanto, a gente nunca teve necessidade. Tem alguns investidores agora que estão interessados no negócio, então a gente tem conversado. Sim, porque é um negócio muito sólido, né? Que graças a Deus. A gente tem conversado para pensar como a gente... Eu acho que é assim, eu nunca tô satisfeita. Então, a gente chegou num padrão, num patamar de faturamento, a gente quer dobrar. A gente quer chegar em ser uma empresa com faturamento de 300 milhões por ano. Então, eu acho que para isso, a gente precisa, assim, não é o aporte, é mais de ter ajuda, né, de fundos ou de empresas que possam ajudar a gente a chegar onde a gente quer chegar. E a gente fala muito aqui de pitch.
né? Pitch, para quem não sabe, é o discurso que você faz vendendo a sua empresa para os investidores. Exatamente. Como que é o pitch da Verbena? Assim, conta um pouquinho. É engraçado, porque eu acho que quando nós somos mulheres e trabalhamos com algo como um produto feminino, como flores, a princípio o investidor ou a pessoa com quem você está conversando fala, ai, que bonitinho, deve ser um lifestyle business. Lifestyle business é uma coisa que eles falam muito nos Estados Unidos, é quando você faz um negócio que você não está assim tão preocupado com o seu retorno financeiro ou você não está querendo crescer tanto, você tem lá o seu dia a dia, né? Então, quando a gente começa a falar, no começo eles começam a me olhar dessa forma. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que trazer os números. Aí você fala, olha, a gente começou faturando tanto, hoje a gente fatura tanto, a gente quer chegar nesse patamar de faturamento, a nossa margem líquida é de tantos %. E eles falam, nossa, que legal, vamos conversar. Uhum. Então, assustam, né? Exatamente, eu acho que quando é esse estilo de negócio, você tem que trazer mais números, mais dados e mais cartas na manga para mostrar o seu negócio. Então, o seu pitch tem que ser muito mais focado nisso. Eu achei muito curioso um fato que Verbena vende muito por WhatsApp. WhatsApp. Eu fiquei chocada, eu vi uma entrevista sua, que eu te falei até com produtores locais de Olambra, e você falando que, assim, é uma das maiores fatias de vendas de vocês. E existe uma crença de que vende por WhatsApp quem está começando. Porque, por exemplo, eu já ouvi alguns cursos falando não se manda catálogo por WhatsApp. Eu já ouvi, e saber que vocês, uma marca de luxo, fazem isso. Explica um pouco como funciona. É uma venda ativa? As vendedoras procuram o cliente? Eu acho que é assim. Hoje a gente está tão sobrecarregado que tem sido uma venda passiva. Tá. Então, os clientes vêm até nós. Nós não vamos até os clientes. Então, eles chamam no WhatsApp. Mas eu acho que a questão do WhatsApp depende muito do mercado onde você se encontra. Por exemplo, o mercado americano não existe WhatsApp. O americano nem usa o WhatsApp. Eles ainda mandam text, mensagem. Que eu acho ainda, eu penso, gente, que coisa antiga se mandar mensagem. Mas é a forma como eles se falam. O mercado brasileiro é um mercado que as pessoas adoram o WhatsApp. Amam. E acham muito mais fácil você mandar um WhatsApp e falar, oi, tudo bem, você pode me mandar flor nesse endereço? Do que você entrar no www, escolher, colocar no carrinho, colocar o endereço, colocar o CEP, colocar o telefone, passar o cartão, certo? As pessoas acham... Tem cliente que a gente sempre fala, não mande a foto do seu cartão. Me manda o link. Porque tem cliente que manda a foto do cartão. Não, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Assim, é óbvio, né? A gente apaga na hora, a gente passa, mas... O problema não é pela Verbena, o problema é que fica armazenado no seu álbum de fotos. O perfil, né, do brasileiro, do paulistano, eles querem tanta facilidade, praticidade, que querem que alguém faça o mais rápido possível para você. Então, eu acho que, falando de mercado brasileiro, mercado em São Paulo, o WhatsApp é sim uma ferramenta extremamente importante. Para quem está começando, como atender bem via WhatsApp? Olha, esse é um desafio, né? Porque a gente sempre treina o nosso time e a gente fala, pensa que você não está vendo a pessoa, então você tem que sorrir por palavras, certo? Se você é seco, tá bom, é a forma como você fala, né? Então eu sempre falo, gente, no final da mensagem, coloca uma florzinha, coloca um coração, põe uma exclamação, sejam fofas. Pensa que você tá falando com essa pessoa ao vivo e de uma forma muito mais fácil, porque ela não tá vendo como você tá vestida. Então eu acho que você passar gentileza por WhatsApp é um desafio, mas é possível. Sim. Né? Não, é possível. E assim, é muito impressionante porque você sente quando a pessoa ela é atenciosa, ela é gentil. É a maneira como você escreve, fala, sem problema, eu tô aqui para te ajudar. Exatamente. Me fala quais são suas dúvidas. 10 vezes eu escrevo, eu tenho uma dúvida boba, a pessoa fala, não é nada boba, eu tô super acostumada, vamos lá, vamos esclarecer tudo. Exatamente. E eu fico me sentindo, eu falo, nossa, que bom. É um acolhimento, né? Exatamente, é um grande desafio, né? A gente treinar o time de atendimento escrito a prestar esse serviço, que é fundamental, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. 90% do time da Verbena é composto por mulheres. Isso não é por acaso. Não é por acaso.
Foi uma escolha sua. Exatamente. E a gente sabe que as mulheres, elas ficam com a maior parte da carga doméstica, Exatamente. né? Da casa, de arrumar a casa, limpar a casa, cuidar dos filhos. Como que a Verbena apoia as mulheres dentro e fora do escritório? Como funciona? Olha, eu acho que eu amo trabalhar com mulheres e eu me inspiro muito pelas histórias de tantas mulheres que estão lá no nosso time. Porque não é fácil você acordar, você deixar seu filho na creche, você pegar um ônibus, você chegar pro trabalho e ainda você trabalhar com uma coisa que é tão delicada, que muitas pessoas podem considerar isso não é importante, né? Ao contrário, por meio das flores você está transmitindo amor, carinho. Eu sempre falo isso para os nossos motoristas, por exemplo, para o time de entregas. Olha, vocês estão carregando amor, vocês não estão carregando flores, né? Então, esse time de mulher, primeiro, que a gente apoia uma coisa que nenhuma floricultura antes fazia em São Paulo. Todos os nossos funcionários têm plano de saúde para eles, para os filhos deles. Com isso, a mulher não precisa passar a noite. Às vezes ela chegava no começo e falava, nossa, passei a noite no plano lá tentando ser atendida. Gente, não. Vamos colocar plano de saúde para todo mundo. Com isso ela vai ter mais facilidade, ela vai ter mais acesso a coisas que talvez ela não teria se ela tivesse só na saúde pública. Então, assim, se ela tem que chegar mais tarde, se ela tem que levar o filho para a escola, você tem que dar a flexibilidade de horário para elas. Então, a gente tem mulheres que trabalham em jornadas diferentes, de acordo com o horário da família. Então, tem muitas que não podem chegar tão cedo, então elas entram mais tarde, saem um pouco mais tarde. Enfim, eu acho que você sendo mulher, você tem que acolher as demandas das mulheres. Você não pode ser... Concordo. Você não pode Parabéns. ser cego, né, ao universo que a gente faz parte, né? Parabéns. Vamos falar suas redes sociais? Onde você tá? Onde a gente te encontra? Eu quero saber das suas, além das da Verbena Dermética. Nossa, eu tenho que ser uma melhor. Essas eu já vou colocar no descritivo do podcast. Eu quero as suas. Legal, tá bom. A minha é Mirelle Moraes. Mirelle com 2 L's e Y. Moraes. A da Verbena Flores. E a hermética.oficial. Oficial, tá bom. Você tem LinkedIn? Eu tenho Mirelle Vieira de Moraes. Tá bom. E daí você tem TikTok? Verbena tem TikTok? A gente tá começando o TikTok. Tá, então tudo bem. Vou deixar todos os links no descritivo do podcast. As minhas redes vocês já sabem, caroneiros, @ThaisRock. E agora dá para você nos assistir via YouTube e Spotify. Mas lembrando também, caroneiros, que o nosso método preferido da vida ainda é o áudio. Eu estou uma fã do podcast por áudio, então não me abandonem no áudio, porque eu, assim, sou viciada. Eu sou aquelas que escuta no trânsito sem parar. E quando meu podcast atrasa, meu podcast preferido, eu fico brava. Então vocês podem me cobrar, tá? E tem a nossa newsletter também, que é gratuita e semanal, sai todas as sextas-feiras. O link tá no descritivo do podcast. E vamos falar um pouco agora sobre maternidade e empreendedorismo. Como é essa pauta para você? Rola uma culpa? Não rola? Porque a gente brinca aqui no Brasil que nasce uma mãe. E nasce uma culpa. Nasce uma culpa. Exatamente. E você, morando nos Estados Unidos, que existem outros padrões lá. Nos Estados Unidos não é tão comum a culpa. A mulher, ela é incentivada a abrir os seus negócios, muitas vezes a não ter filho. Exatamente. Existem documentários sobre mulheres que escolheram não ter filhos. Você sente essa diferença de lá e daqui? Olha, eu sinto que lá as mulheres levam mais tempo para ter filhos. Então, em algumas escolas onde as minhas filhas já estudaram, eu sempre fui uma das mães mais novas. E eu tive filho aqui com 30 anos, que no Brasil... hoje não sei como tá a idade média, mas não era uma coisa tão nova assim, né? Alguns anos atrás. Mas eu sinto isso, sim, de mães que seguiram uma carreira antes de ter filhos. Mas eu acho que você ser mãe e empreendedora é você estar constantemente escolhendo os pratos que você vai equilibrar. Uhum. E você não pode querer se cobrar para ser tudo perfeito, como a gente se cobra. Então você tem que escolher, eu sempre falo, eu vou escolher quais são as minhas como eu esqueci os pratinhos. Eu vou escolher quais são os pratos, eu vou escolher quais são as guerras aqui que eu vou enfrentar nesse momento. Então eu tento dar todo o apoio para as minhas filhas, eu tento dar todo o suporte que elas precisam, mas eu também sempre falo e eu sempre mostro como eu amo trabalhar,
como eu quero crescer o nosso negócio, como eu sou apaixonada pelo que eu faço e como é importante você não ser um peso nesse mundo. A gente sempre fala isso pra elas. Vocês não vieram ao mundo pra serem um saco de batata. A gente sempre brinca. Você quer ser um saco de batata? Não. Então a gente tá aqui pra fazer a diferença. Quando a gente fala do saco de batata é pra ser um peso no mundo. A gente fala, você não tá aqui pra ser mais uma pessoa. A gente tá aqui pra fazer a diferença. E faça a diferença no que você amar fazer. Então, eu faço flores e eu amo saber que a gente transporta amor, que a gente transporta carinho entre as pessoas. Então, pra mim, isso é deixar uma marca no mundo e é impactar a vida das pessoas. Então, a gente sempre tenta dar esse exemplo, que o trabalho é uma coisa muito boa e não uma culpa que eu tenho por não estar com elas o tempo todo. Você comenta uma vez que o empreendedor dos Estados Unidos que já fracassou uma vez, ele é mais valorizado do que o que deu certo logo de cara. Então, as segundas empresas, as segundas tentativas do empreendedor que já falhou são muito bem vistas. E eu achei isso a minha cara e achei zero a cara do brasileiro. Me explica um pouco? Sim, a gente tá ali eu moro no Vale do Silício, que é um ambiente extremamente empreendedor. E eles valorizam muito eles chamam de second time entrepreneur. Dizem que empresas de não é dizem, isso é real, né? Tem um dado disso. Que empresas de empreendedores que estão empreendendo pela segunda vez, elas já são muito mais bem avaliadas do que uma empresa de um first time founder, que é um fundador de primeira viagem ou de primeira vez. Por quê? O americano, ele valoriza a experiência, ele valoriza a falha. Porque tem muitas vezes que tem algumas falhas que podem acontecer numa ideia passada que você teve, que não necessariamente são culpas de algo que você fez, mas de um azar do mercado ou de algo que aconteceu que naquele momento seu negócio não deu certo. Mas isso não te inviabiliza como empreendedor, ao contrário. Agora você já está muito mais calejado, né? Escolado para o seu próximo negócio, que com certeza você, quando tiver aquele ponto que foi crucial no seu negócio antigo, você não vai deixar acontecer no próximo negócio. Então eu acho isso lindo, incrível. Lindo. Porque mexe muito comigo, porque a gente vê a falha muito como ponto final. E eu vejo como a grande virada do capítulo, sabe? Com certeza. O ponto de reviravolta da vida. Tipo, pior que tá, não vai ficar. Exatamente. Daqui é só pra cima, vambora. Total, sabe? Total. Eu tenho, na verbena, a gente tem uma coisa que é assim, a gente vai testar. Se não der certo, a gente muda. Então a gente tá sempre testando, sejam novos produtos, novas ideias, novas coisas, porque o não você já tem. Então, a chance de ter um sim pode abrir uma porta, né? Então, com certeza. Você testar, não é ter vergonha, eu testei isso, não deu certo. Ao contrário, a gente tem que ter orgulho que, eu testei e eu vi que isso não deu certo. Agora eu vou pro próximo, né? Qual é o segredo de ter, há mais de uma década, os clientes mais exigentes do mercado? Eu acho que é você não deixar nunca a peteca cair. Nesse livro que eu te falei que eu adoro, do Malcolm Gladwell, que é Outliers, ele fala que... O link vai estar no descritivo do podcast. Quando um músico é aceito na Juilliard, por exemplo, que é a maior escola de música dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, não é porque ele tá lá que ele vai treinar menos. Ao contrário, ele vai treinar mais e ele tem que ser ainda melhor. Então, eu acho que quanto mais você sobe no nível de exigência do cliente, do mercado como um todo, mais exigente você tem que ficar com você mesmo. Né? Então, você tem que estar mais de olho no detalhe, você tem que querer inovar sempre para ninguém passar em cima de você. Eu vi você dando uma dica uma vez sobre contratação de influenciadores. Que ao invés de você buscar influenciadores, você olha os que já são seus clientes. Exatamente. E prioriza esses. E eu achei muito interessante, porque é uma visão que muitas vezes as pessoas não têm. Tipo, total. Você mira, eu idealizo essa pessoa. Você não, você vai nos seus clientes. Exatamente. Né? As pessoas às vezes me perguntam, como é que você faz para contratar influencer? Eu falo, gente, eu não sei. Eu não sei, porque a gente não contrata influenciador. Eu acho que antes de você pensar em contratar influenciadora, você tem que pensar em fazer o melhor produto para ela querer o seu produto. Né? Então, eu acho que quando é um marketing de alguém que gosta do seu produto, que gosta da marca, que tem os valores parecidos e que gosta do que você está passando através do produto, é natural. Porque aí ela vai gostar de receber, ela vai gostar de dar, ela vai gostar de falar sobre aquilo. Então, eu acho que quanto mais
quanto mais naturalidade e mais de verdade você faz o negócio, mais essa verdade você passa para o seu cliente. Você não faz festas, quer dizer, mais ou menos porque você fez a da Silvia. Isso, a gente faz pequenas festas, exatamente. Pequenas festas. Exatamente. Você não faz casamentos. Casamentos, exato, grandes. E como que você se mantém presente sempre na mente do cliente para ele não te esquecer? Eu acho que não dá para você querer fazer tudo muito bem. É igual um médico, óbvio que num exemplo muito mais técnico, mas não dá para você querer ser todas as especialidades. Assim é no mundo das flores. Eu sempre digo, não é porque eu tenho flores ali dentro que eu vou ser a melhor decoradora de casamento ou que eu vou fazer os melhores presentes do país, né? Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então você sempre tem que escolher um foco e ver onde você é melhor. Eu amo o produto. O nosso time da Verbena, a gente ama criar produtos, novos produtos, novas embalagens, novas fitas, novas caixas. Então, a gente se especializou em ser uma marca de presentes. Então, isso é o nosso braço mais importante. A gente tem um outro braço, que é o nosso braço corporativo, de pequenos eventos, que isso é uma coisa que a gente também ama fazer, que é, por exemplo, um almoço na sua casa, um almoço corporativo. Então, a gente faz tantos almoços da Jardim, da Dior, de várias marcas, Valentino, onde a gente flore a mesa, a gente flore o ambiente, deixando o ambiente lindo com a nossa identidade e com a identidade da marca que está contratando a gente. Mas, por exemplo, quando você vai pensar em grandes casamentos que exigem um outro tipo de estrutura, que existem tantas pessoas que fazem tão bem. Então, eu lembro, na pandemia tiveram muitas pessoas, né, que falaram, faziam uma coisa e queria fazer outra. Não adianta, são capacidades técnicas diferentes e que te exigem times diferentes. Então, a gente escolheu o time de presentes e é um presente que você pode mandar sempre, né? Você pode mandar quando você faz aniversário, quando você passou numa prova, quando você vai jantar na casa de uma pessoa. Então, você consegue estar presente na casa dos clientes em diversas ocasiões da vida dele. O que é sucesso para você? Para mim, sucesso é fazer o que eu amo. É ter um time que também esteja apaixonado fazendo aquilo que a gente está fazendo. É a gente crescer, é a gente atender mais e mais clientes. E a gente impactar a vida de muitas pessoas. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro. Com certeza. Seu pneu furado. Só que às vezes, depois que passa, você até agradece porque esse erro aconteceu. Você fala, nossa, quer saber? Foi um tremendo aprendizado. Foi bom. Qual erro que você considera que já aconteceu na sua trajetória profissional, que você fala, nossa, graças a Deus que aconteceu? Eu acho que, quando eu não acreditava tanto, né, eu achava que eu não estava pronta ainda para ser empreendedora, eu passei por diversas empresas, lugares que talvez eu não quisesse, eu não queria estar lá, não era o que eu mais amava fazer, né? Mas que bom que eu passei, porque hoje eu trouxe tantas experiências desses lugares por onde eu já trabalhei, e que me ensinaram tanta coisa. Dentro da Verbena, eu acho que se a gente fosse olhar para trás, eu falo que hoje eu me considero uma empreendedora muito melhor do que eu era quando a gente começou, óbvio. Éramos muito novas, né? Tanto eu quanto a minha antiga sócia. Então, óbvio que quando você olha para trás, você fala, nossa, talvez lá naquela época, se a gente tivesse começado o site da Verbena, num site igual a gente tem hoje, lá atrás, talvez hoje a gente já estaria num outro patamar, porque isso foi em 2012, né? A gente recomeçou o site quando eu assumi em 2019. Então, eu acho que a gente perdeu, nesses anos, né, um timing de ter uma plataforma, de ter um site, mas, ao mesmo tempo, a gente era muito nova e a gente não tinha também essa experiência, né? Sim. Essa vontade que a gente tem agora. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme ou um documentário, não precisa ser sobre carreira, mas que mudaram a sua vida. Nossa, tem um filme que eu amo. Eu amo filmes sobre mulheres empreendedoras. Ótimo. Adoro filmes que me inspiram. Eu saio de lá assim, yes, quero fazer igual. Tem uma série da Netflix que se chama Madame C.J. Walker. Que são só 3 episódios, eu acho. E que depois eu li o livro dela. Foi a primeira mulher negra americana a se tornar uma milionária. Até entre negros americanos, lá em 1900, Afro-American. Então, ela foi uma mulher incrível que criou uma rede de produtos de beleza para cabelos. E que
tem uma história inspiradora. Ela veio do nada e ela construiu um império. É maravilhosa essa série. Nossa, é muito boa. Tem algum livro? Você recomendou Outliers? Tem um livro que eu adoro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. A Brené, eu acho que ela abriu o nosso universo de mulheres empreendedoras. De vulnerabilidade, né? De mostrar a sua vulnerabilidade, de falar sobre assuntos de maternidade, sobre assuntos que antes... Eu já trabalhei no mercado financeiro com mulheres que naquela época elas tinham que ser muito duras. Elas tinham que ser mais duras do que os homens, porque elas não poderiam mostrar que elas eram mulheres, né? Posturas mais masculinas, mais masculinas, exatamente. Né? Então, hoje você não precisa, graças, né, a tantas mulheres que vieram aí atrás de nós e que abriram essa jornada de você poder falar sobre assuntos tabu, assuntos de vulnerabilidade, de mostrar que não é fácil pra ninguém, sendo mulher ou sendo homem, mas sendo mulher ainda mais complexo de você ter tantas amarras, né, que estão na gente, né, do passado, né. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona, Mirelle, eu amei. Eu que amei. Eu amei, a gente tava assim na expectativa, eu sou muito fã da marca. Ai, obrigada, sou muito Thaís. fã, sou apaixonada, tanto pelas flores como pela seleção de vocês de vasos, de cerâmicas. Tem às vezes aqueles potes que parecem um carrossel. Sim, acho lindo. Acho lindo, parabéns. Obrigada. Assim, é um trabalho incrível que vocês fazem. E realmente eu acho que vocês levam amor para as pessoas, porque nada demonstra mais afeto do que você querer cuidar do outro. Exatamente, não posso concordar mais. Então, muito obrigada. Obrigada a você, uma honra estar aqui hoje. Obrigada. Se você gostou do episódio de hoje, eu recomendo o episódio da nossa amiga que nos apresentou, Iliana Pandim, só tem por áudio, e também o da Letícia Correia, da A20 Mates, nós somos um grupo de amigas assim, e hoje eu quero recomendar as minhas amigas para vocês ouvirem. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Gente! Vocês notaram o meu look, né? Vocês notaram. Eu fiz a fina aqui, mas hoje eu vim o quê? Vestida de bilionária. Eu vim vestida de bilionária que manda em tudo e que hoje tem um fundo de investimento nos Estados Unidos. Então é isso, vamos encerrar. Um beijo e até a próxima semana.